Boa noite, né? Hoje é dia de ser feliz, né? Hoje é dia de pensar um pouquinho o que eu quero de melhor, né, para minha vida. Então, quando a gente faz aliança com as pessoas certas, a gente só tem que comemorar, porque aliança é mais fácil você chegar onde quer. Sozinho demora muito. Então, nesse dia de hoje, a gente vai falar qual é a aliança que você não quis fazer, que você está perdendo porque não fez. Porque a aliança, ela nos leva a combinar com a pessoa, né? E prosperar em todas as áreas da nossa vida. Então, espiritual, emocional e material. Então, quais as três áreas principais, né? É as três, né? A gente tem que estar bem espiritualmente, tem que estar bem emocionalmente, tem que estar bem materialmente, né? Por isso que eu falo muito, né? Que hoje teu CPF tem que ser mais forte do que o CNPJ, né? Então, primeiro tem que cuidar da gente, né? Para a gente estar bem e enfrentar e resolver todas as etapas da nossa vida, né? Então, aceite, né? Aceite as crises como teste, né? Quando você faz um teste de autenticidade para os seus relacionamentos. Vença ali, é crise, tá difícil, né? Mas você tá aí para enfrentar tudo aquilo que você quer para a vida, né? A vida é um caminho, né? Para chegar lá, nós temos que passar por várias etapas, né? Então, quando a gente faz aliança, a gente sabe, né? Que com quem faz aliança é o momento de pensar, de realizar, né? Então, a aliança, ela tem que ser testada, né? Que nem a nossa aliança, né? É feita de ouro. Ela é testada no fogo, né? E muito fogo, né? E forte, né? Para ela dar certo. Então, a mesma coisa é quando você faz aliança com uma pessoa, né? Que você quer compartilhar, quer fazer negócio, né? Tem que ter uma aliança boa, né? Então, vamos ver o que está faltando para nós, né? Para nós fazer, com quem nós vamos fazer aliança, né? Então, a vida é boa, né? Então, vamos fazer as coisas acontecer para nós, né? Então, valorize, né? Valorize aquilo que você tem, né? Que é a aliança, né? Porque a gente sabe que a gente passa por vários caminhos, né? Mas a gente tem que estar preparado, né? Emocionalmente para aquilo ficar mais fácil e melhor. Então, busque isso aí para a sua vida, né? Já que a aliança requer intimidade, né? E comunhão e caminhada, então não para, né? De ter alianças profundas com gentes, né? Que quer valorizar aquilo que tem. Então, a primeira aliança que a gente faz é com nossos pais, né? Obedecendo e vivendo, né, com eles da melhor maneira possível. E você sabe, né, que a bênção deles precisa, né? A gente precisa pensar mais em bênçãos que vêm com o pai do que falar mal, né? Então, reconheça, né, a sua vida que carrega a sua herança, a aliança, né, com os seus pais. Então, não adianta nada, né, ficar brigando, procurando não entender. O melhor é ir buscando e aprendendo com as coisas boas da vida, né? E a vida é uma só, né? Nós temos um caminho, né, que a gente quer sempre seguir. E esse caminho, às vezes, precisa enfrentar barreiras, né? As barreiras não são fáceis, mas a gente sabe que chega lá. Então, busque isso para a sua vida toda hora, todo dia, né? Então, quando a gente fala aliança gera riqueza, a gente sabe que a gente tem um caminho para correr e fazer o melhor, né? E a aliança, né, requer intimidade, né? E comunhão na caminhada, né? Tem que ser justa, né? Tem que ser certa. Então, não dá para fazer aliança, né, com muita gente. A gente sabe, né, que a gente tem poucas alianças com pessoas certas, né? Então, selecione, né, quem realmente quer caminhar, né, e fazer aliança, né? Precisa
ter tempo também para falar e resolver, né? Então, já que a gente sabe que nossos pais são a primeira aliança, e a gente sabe também que tem que honrar pai e mãe, né? E então tudo vem na promessa de Deus, né? Quando você faz certo, né? Você tem longevidade, né? E prosperidade. Então, por isso que tem que praticar diariamente as palavras, né? E gesto, cuidado, né? No que falar, no que dizer, né? Porque a vida, ela nos leva para frente, mas se nós começar só a clamar, reclamar, ela nos faz parar, né? Então, aonde você quer chegar? O que você quer fazer? Tudo é um caminho, né? E a gente olha o arco-íris lá no céu, né? É sinal de aliança com Deus e com a humanidade, né? Porque ele é lindo, né? Que a gente, quando ele aparece, a gente fica olhando, né? Como pode ter tanta beleza, né? Na longura que está, nas cores que tem, na perfeição, né? Então, toda vez que você vê um arco-íris, é uma nova aliança, né? Na fidelidade de Deus, com fidelidade a Deus, porque aquilo ali veio, é perfeito, né? Só tem Deus que faz tudo que é perfeito, né? E como está, né? Às vezes a sua aliança, como está com aquilo que você quer? Está indo certo? Está melhorando cada dia, né? Porque é isso que vale, né? Então, treina com quem você faz aliança, né? Com quem você vai viver a aliança, né? E quem luta, né? Para aquilo que quer, chega lá. E diz que respeitar, né? Isso faz parte, né? Com quem faz aliança. E a caminhada, né? Ela não é fácil, mas ela chega no sucesso, né? Quando você faz a aliança certa, com as pessoas certas. E é isso que a gente quer para a vida da gente, né? Procurar fazer, né? Diz que o contrato é no papel, mas a aliança é a vida, né? A vida que a gente faz com as pessoas certas que a gente faz aliança, né? E o papel, né? Ele protege, né? Nós dos herdeiros, mas para as pessoas justas, eles têm a palavra, né? Eles falam uma vez e aquilo sustenta, né? Aquela relação, é aquilo. Seja alguém de palavra, né? Faça as coisas que você fala, que você promete, né? E olhando, né? Mesmo que dá prejuízo, muitas vezes a gente leva prejuízo, né? Mas o que você aprendeu com aquele prejuízo? É muito importante isso a gente colocar na vida da gente, né? Também a gente sabe que a honra, né? É a posição e não entendimento, né? Então, que depende do outro, né? Nem sempre é que a gente gosta, né? Mas a gente decide, né? Que é aquilo ali que a gente quer, aquilo ali que a gente quer para a vida da gente, né? Então, nunca fale mal dos outros, né? E nem dos teus pais, né? Mesmo que não tenha falhado, né? Geralmente o pai e a mãe, né? Não fale mal, mesmo que tenha falhado. Ele falhou porque também ele não sabia, né? Ele veio de uma família, de uma educação que ele não teve tempo, educação e para aprender muito mais. Ele aprendeu aquilo ali e aquilo ali ele transmitiu. Mas nós podemos melhorar, né? Nós podemos fazer as coisas certas. Então, e quando a gente sabe que a gente pode fazer aliança, né? Que tem aliança, a gente perdoa, né? E o perdão, né? É uma forma, né? Procurar entender melhor o ser humano, né? Ver o lado dele, a solução dele. Outro dia a minha amiga fez a meditação e ela disse que viu na meditação, né? Na hora que estava meditando, a pessoa estava falando, olha aquele menino ali, né? 2 anos, 3 anos, aquilo ali é teu pai, com medo da vida, com medo de fazer as coisas, né? E depois ele foi se tornando grande, até que virou teu pai. Então, vê o que ele aprendeu, onde ele foi criado, né? Tudo isso ali, ele tem uma história por trás, né? Ele se assusta, que nem nós, com muita coisa que a gente não gosta, né?
Eu sempre digo que o medo é que tem que ter medo da gente, né? Enfrentar ele logo, resolver ele logo, né? E buscar isso para a vida da gente. Então, vamos buscar o que nós queremos, né? Para ser feliz. E a gente sabe que o pai é o sacerdote, né? Da nossa casa. E o pai, ele busca Deus, né? Quando o pai busca Deus, 90% dos filhos, né? Segue o mesmo caminho. Então, para vocês que são pai, né? Segue a Deus que o teu filho, né? Vai seguir mais ainda, né? E você é o pai, né? E lidere, né? Espiritualmente a sua família. E eu vou fazer, né? Às vezes a mãe, ela não tem tanta força, né? Mas o pai, numa família, ele tem mais força. E o diabo quer quem reclama, quem racha as alianças, né? Então, quem reclama. Então, primeiro a gente faz, todos nós fizemos aliança várias vezes, né? Primeiro a gente faz com Deus, né? Depois a gente faz aliança com os nossos pais. Depois com os filhos, né? Depois vem os amigos. E assim vai, né? Cada um, os sócios, a gente vai fazendo aliança, né? Então, sempre que você fizer aliança, né, esteja vigilante, né, para não permitir algo errado na caminhada, né? Então, para ver se não tem fissuras, né, com vínculos, né? Porque às vezes aparece um problema ali e você nem entende, nem viu. Então, dá uma olhada antes, né? E quando você fala honrar, é acreditar, né? Como aceitar seus pais, né? E na posição, né, que eles estão aqui na Terra, né? Pai é aquele que educa, né? Pai é aquele que faz as coisas acontecer, né? Tem uns pais que não são tão fortes, né? Mas a gente sempre tem que valorizar e acreditar que o pai, ele é nossa fonte, né? Como eu falei antes ali, né? Se o pai ensina religiosidade para o filho, 90% dos filhos vão atrás daquilo. Então, é uma forma, né, de você ser pai de verdade, né? Não ficar reclamando, nem aclamando, né, para coisas ruins. Então, busque isso principalmente, né? E prosperar é abençoar, né, os nossos pais, abençoar de onde nós viemos, né? Então, não perca tempo, né, falando de coisas ruins. Perca tempo em pensando como vou chegar lá, como vou conseguir, né? Isso é muito mais importante do que ficar ali reclamando e aclamando o que é de pior. Então, honra é uma posição que a gente tem que tomar, né? Então, planeje, né, para aquilo que você quer e busque, né, de uma maneira simples, fácil, mas valorizando, né, as pessoas que estão do nosso lado, aquilo que nós queremos de melhor para nós. E tem os sogros, né, e sogras, né, é muito melhor você se dar bem, né? Falar com eles, né, nem que seja uma vez ou outra, mas você sempre aprende alguma coisa, né? Eu estava falando hoje para minha amiga, né? Às vezes tu não tem um minuto para esperar para falar com uma pessoa, né? Porque tu tem outras coisas. Mas tira aquele minuto para aquela pessoa que chegou perto de ti. Eu digo um minuto, né? Às vezes nem precisa tanto. Mas só para você conectar com ela e ver o que ela tem alguma coisa ela tem para dizer para você, né? Não só fique escutando aquela que só vem reclamar e falar mal, né? Mas a pessoa, diz que quem lá em Provérbio diz, né, que fala com sábio fica mais sábio. E vem pessoa sábia para falar com a gente, né? Então, você é filho, né? Nós, lá em Gênesis diz, né? Nós somos filho amado de Deus, né? E aqui na Terra, né, nós temos nosso Pai. Então, vamos levar eles, né? Vamos colocar eles como pessoas, né, que veio, né, o sacerdote que veio nos ensinar aqui na Terra, mostrar o caminho certo. E hoje em dia, né, hoje a gente debate mais, né, fala mais, se for para falar alguma coisa que não está certo, a gente chega mais perto e diz, isso aqui não está certo, isso aqui está errado, né? Antigamente não tinha, né, esse momento
E hoje tem. Então, e é importante, né, que a gente quebra essa maldição das famílias antigas, né, que veio lá de tataravô para avô para nós, e conecte, né, com o teu pai, com a tua mãe, e faça a tua vida melhor, né? E não procure ver defeito, mas procure naqueles tirar qualidade naquilo que ele faz, né? Isso é muito importante. Então nós estamos ao vivo, né? Aqui no Instagram, falando um pouquinho, né? Da aliança. Aliança é prosperar. Aliança faz prosperar, né? Aliança faz prosperar com as pessoas que a gente quer. E às vezes a gente não quer nem ouvir alguém falar e dizer faz isso, né? Mas sempre tem aquele que vem e diz assim, pá, isso ali que eu queria ouvir, né? Então, busque isso para a sua vida, né? E diz que cicatrizes, né? Separa você daquilo que você quer, porque só fica conectado naquilo, né? Então esquece que lá passou, que lá já foi, né? Não faz parte da sua vida. E a gente sabe que cicatriz é barra, né? Que a gente passou, mas cicatrizes é remédio, né? Para você, se vir outra etapa, ser mais fácil para sair. Então busque isso para a sua vida, né? E na sexta-feira à noite a gente sempre diz, puxa, passou toda a semana, né? Hoje é dia de agradecer tudo aquilo que você conseguiu nessa semana, né? Pode ter certeza, você conseguiu muita coisa. Se você escrever no papel, segunda eu fiz isso, terça eu fiz isso, quarta eu fiz isso, né? Só estou dizendo um exemplo, né? Mas a gente faz muita coisa. Por isso que a cicatriz sarada, né? Ela vira remédio para os outros. Então, você aprendeu com aquilo, fale. Aquilo vira remédio para as outras pessoas, né? Quando a gente escuta algo que diz, putz, isso ali veio para mim, né? Aquilo aconteceu no passado. Eu não aprendi, mas ele aprendeu com aquilo que ele sofreu, né? Então, quem supera as dores, né, familiares, ele cura as vidas ao seu redor. Então, compartilhe, né, a superação como testemunho. Fale, puxa, eu sarei ali, né? Eu passei por aquilo, mas aprendi. E se você falar, aquela pessoa às vezes está no teu lado, está precisando escutar aquilo. E tudo é 1 minuto, né? Que você busca, que você faz, né? Então, isso que é importante para mim, né? Diz que Jesus deu acesso por causa de aliança, né? Que ele fez com os apóstolos e tudo, né? E a cruz é a porta aberta do relacionamento interno, né? E a gente não percebe, né? A cruz, né? Ela é, na realidade, né? Ela é um pau no meio e 2 lados, é uma porta, né? Ela é um significado, né? Que quem falar e ver parece que está vendo, né? A porta. Então, essa porta, ela é aberta, né? Para um relacionamento interno, relacionamento eterno, né? Na Terra, é eterno, né? Lá no céu, né? Isso é muito importante. E remove, né? Diariamente, faça, né? Diariamente uma aliança espiritual com Deus, né? Poxa, tira 1 minuto, né? Tem gente que não quer tirar muito, tira 10 segundos, né? Para falar, né? Diz que em 40, 30 segundos a gente fala muita coisa, né? Aproveita esses 30 segundos, né? Que você tem a hora que você quer e diz assim, pai, obrigado por hoje, né? E diz que a gente tem que fazer aliança com as pessoas que a gente está por perto, né? Mas às vezes tem pessoas que chega perto e tu não procura entender e falar, né? E a aliança é muito importante na nossa vida, né? Eu dou conta sozinho, muita gente diz, mas se ele tivesse alguém por perto, ele fazia 2 vezes, né? Só calculando assim, né? Eu tenho 1 hora eu sozinho para dedicar naquilo ali, mas se eu tenho a outra pessoa me ajudando, eu tenho 2 horas, vai ficar um trabalho muito melhor. Então, faça aliança com a pessoa certa que você vai multiplicar aquilo que você quer. Isso é importante, né?
E não deixa o tempo passar e diz, não fiz. Puxa, eu tinha dado tempo e eu não fiz. Pense hoje, eu vou conseguir, eu vou fazer, né? E faça nota, né? Uma nota ali do que você está fazendo aliança, né? Com as pessoas certas, como é que tá, né? E isso vai te levar para o caminho certo, né? E às vezes, quando a gente pensa assim, né? O secreto com Deus, né? O secreto com Deus é você tirar um segundo e parar, né? E falar, né? Eu gosto muito daquela frase, né? Hoje eu lavei o salão da alma. Hoje eu lavei, eu tirei todas as raivas, todos os rancor, tudo aquilo que eu não consegui no passado, né? Eu limpei bem o salão da alma. E o meu salão da alma só vai entrar Deus, meu marido, meus filhos, fica tudo lá de fora. Então, nesse momento, parece que te diz assim, é isso mesmo. Lá no coração diz, é isso mesmo que você tem que fazer. Então, busque isso, né? Então, fala assim que o secreto do coração não é um quarto fechado, né? Mas onde você está e você fala, né? Isso a gente aprende muito, que a vida ela nos dá muito exemplo, mas às vezes a gente para no tempo e fica ali parado, olhando algo que não te leva a nada, né? Depois você diz, puxa, eu estou 10 minutos aqui e ainda não fiz nada, não aprendi nada, né? Muita gente fica lá no Instagram horas e horas, né? E depois diz assim, só vi vida dos outros, né? E eu podia estar fazendo outra coisa. Mas a vida é assim mesmo, né? A gente só aprende, né? E proteja, né? Quem prospera, né? E com quem você faz aliança, né? Então, quem está abençoado com você, esse vai prosperar junto. Então, a aliança, a gente sabe que a gente pode fazer de vez em quando com quem quer, né? Então, vê com quem você vai fazer aliança. Tira um minuto e pensa, né? E praticar, né? Que compartilhar aquilo que você está fazendo, né? Porque às vezes a gente não tem tempo de explicar. Ó, isso funciona assim, 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 assim. Tem vontade, gosta. Vamos fazer parceria, né? Vamos começar uma nova história, né? E resultado sempre é a validade, né? Da aliança que a gente faz. Então, busque, né? Respeito, né? Para fazer aliança também tem que ter respeito, né? E focar os resultados que estão fazendo naquilo que confirmar. É muito importante pegar, né? Pessoas que têm princípios, né? Aquele princípio é aquilo ali, vai ser até o fim, no começo ao fim. Não aquele que muda, né? Como muda uma roupa. Se ele tem princípio, ele não vai mudar. Ele sabe que aquilo, a palavra dele é forte, né? Então, lá na Bíblia, né, diz que existem muitos amigos que são mais amigos do que irmãos. Então, né, a gente tem que procurar aquilo que faz o nosso coração sentir a presença, né, da verdadeira, né, e não buscar defeito, né. E por isso que a gente diz, valorize, né, as pessoas que estão do teu lado. Valorize que você vai ser mais valorizado e o que você quer vai caminhar junto, né? No caminho certo. Mas tudo é parar, falar, escutar, né? Tudo tem, às vezes, por trás de tudo que a gente quer, tem um tempo. Está se fazendo, é isso. Está se dedicando, é isso, né? Não é só não estar bem emocionalmente e jogar aquilo que tu pensa em cima do outro, né? Mas calcular o que você está fazendo, né? Que aquilo está certo ou não está, né? Então, tudo é diariamente, né? Então, prosperidade sempre vem do cumprimento do seu propósito. Eu estou cumprindo o meu propósito, automaticamente, se você está cumprindo, você vai chegar onde quer, né? E não é quantidade, né? É aquilo que você faz, que você tem certeza que aquilo é o melhor e aquilo vai fazer mais gente, porque as pessoas do teu lado se sentir bem, né? Se sentir presente com aquilo que você faz. E a família, né, é o maior, né, o grande dom que a gente
o grande prêmio que a gente ganhou, mas também a gente tem que saber que cada um tem uma essência e um valor, né? Eu venho de uma família de 11 irmãos, então a gente sabe, a gente é unido porque em cada um nós só vimos a essência dele, a beleza, o que ele faz de bom, o que ele pode fazer, né? Então, quando a gente se une, que a gente se une muito, a gente sabe que a gente vai lá para matar a saudade, para falar, né? E não para criticar. Então, as críticas ele já sabe, né? Muitas vezes outras pessoas falam na cara, mas aquele momento que a gente está junto é para sentir presente, né? Ali, olhando, falando, né? Isso é tão bom porque nos une cada vez mais. Então, tudo é um caminho, né? Unidade, mas tem que saber onde pode e onde não pode. Então, busque isso para a sua vida, né? Para a sua história, né? Então, essa noite eu queria falar que a aliança gera prosperidade, mas prosperidade com quem? Com quem você confia, né? Porque o coração, ele olha no ser humano, né? E vê aquela essência, aquela maravilha, que né, tu pode confiar. Tem gente que é muito abençoada, né? Então é isso que a gente tem que procurar, não é em cada um, né? Porque a gente tem poucos amigos, né? E poucos que a gente faz unidade, né? Então precisa buscar isso, né? E não é só dizer eu tô aqui, mas eu tô aqui para cumprir o propósito, né? Cumprir aquilo que eu quero realmente, né? E o que é propósito? Propósito é aquilo que você faz, que você nem gosta e nem sabe, que às vezes, muitas vezes a gente não sabe, gosta de fazer aquilo, né? E aquilo é um propósito, né, que Deus te deu para você fazer, e quando você fazer, você vai ajudar mais alguém. Não vai ajudar só a si, mas você vai ter a capacidade de ensinar alguém, né? De viver com alguém aquilo ali, né? Então, eu passei isso na vida, mas o que você aprendeu com isso, né? Eu aprendi isso, você falar, né? E dizer, eu passei por tudo isso, mas eu saí vitorioso porque eu aprendi isso. Então, isso que é o propósito, né? Você espalhar e fazer aquilo com gratidão, né? Mesmo que foi doído que aprendeu, mas você aprende. É seu valor, né? A sua essência. Então, busque isso, né? E a aliança é uma expansão do seu propósito, né? Você faz aliança com as pessoas que ajudam, né, você no seu propósito. Então, busque isso, né? Busque essa verdade, né, que tem só uma, né? E compartilhe, né, a sua vida com pessoas que te levam mais fácil, mais rápido, né, naquilo que você quer. Então, a vida, às vezes, ela nos... Parece que ela nos amarra, né? Mas esse amarro ali é porque tu tem que passar por aquilo e atirar esse aproveito. É que nem aliança para ficar redonda, ela tem que passar por fogo, né? Para ela ficar certa. E nós na vida também, às vezes nós temos que passar por aquela perrengue ali, mas quando a gente sai, diz, putz, eu consegui. Então, cada um tem algo que às vezes acha que não dá conta, né? Mas quando faz, resolve aquilo, vem uma alegria lá de dentro do coração e diz assim, puxa, eu venci, eu consegui. E é isso que é o viver. O viver é estar... Veio, o que aprendeu? O que foi o melhor daquele aprendizado? Falar. Eu aprendi isso, poxa. Você foi merecedor disso, porque isso ali veio para te ensinar, para te transbordar na tua vida, né? Porque a gente passa o dia todo e às vezes a gente não para um minuto, né, para agradecer. E hoje é um dia especial, sexta-feira, agradecer por tudo que fez nessa semana, né? E eu tenho uma amiga que ela diz assim, puxa, na sexta-feira eu escrevo, essa semana eu fiz, né? Ela diz, eu fiz uma live essa semana eu fui lá falar com
com a pessoa que precisava de mim. Então ela comunica, né? E ela diz, puxa, além de eu ir lá falar com a pessoa, eu aprendi muito mais. Então é isso que a vida nos dá, esse presente, né? Parar, olhar e ver onde nós estamos precisando fazer aliança, com quem precisamos às vezes falar, dar uma palavra, né? E a gente sempre aprende. Então, por isso que o sofrimento vem para te aprender essa resiliência, né? De você dizer, puxa, eu vou ter que fazer isso aqui, bem que eu... Né? Às vezes a gente quer dizer, não faço, não quero, mas eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu resolvi fazer. Eu sou e eu quero fazer. Então isso vai te levando para uma vida melhor, uma paz interior. Então a gente veio aqui porque a gente tem um propósito, né? E quando a gente sabe lá em Gênesis que nós somos filho amado de Deus, nosso propósito às vezes, né, é falar para alguém aquilo que tu está sofrendo, aquilo que tu passou, para outra pessoa entender que você passou, mas você aprendeu com aquele sofrimento. Então, a vida nos leva mais longe, né? Parece que ela dá um empurrãozinho em você, quando você passa e você diz, passei, aprendi. Então, esse percurso que esse sofrimento que a gente sai daqui e chega lá, não tem preço, porque tu diz, essa etapa eu passei, eu ganhei isso. Se você daí vai somar, vai dar muita coisa que soma. E quando você vê que o arco-íris, né, ele é a presença de Deus, né, aqui na Terra, né, é olhar para ele e ver toda aquela beleza, é um minuto que você vê, né, porque no outro minuto às vezes ele não está mais, né, ele é muito rápido, tudo na vida é muito rápido. Mas se você viveu, conectou, viveu o presente, aquele momento, você ganhou tudo que você queria, né? Então vamos ser felizes, né? Queria dizer para vocês que eu sou escritora Lívia Krieger, eu tenho um canal no YouTube e meus livros estão no Amazon. Eu amo vir aqui falar alguma coisa todo dia, né? Uma mensagem, aquilo que me sarou, né? Aquilo que me fez eu aprender um pouquinho mais todo dia e buscar mais conhecimento. E a vida não tem, né? Lá em Provérbio diz, busca sabedoria mais que ouro e prata, né? Então, não tem que te tira, né? Quando tu busca e diz assim, hoje eu vou ver o meu dia vai até meia-noite, porque meia-noite vai ser outro dia, né? Vai ser meia-noite é o dia, né? Então, pensa isso, né? E o que eu preciso hoje? Preciso acreditar que eu sou, eu posso, eu quero. Ninguém te tira. E vai em frente, né? Vai em frente e busca, primeiro, gratidão. E isso é o que é verdadeiro, né? Só tem um caminho, né? É o certo, né? Se tu fez um errado, tu aprendeu com aquilo e vai em frente. Então, o caminho é um só e você vai e aprende com aquilo que errou para você, você ainda tira proveito e o teu caminho vai ficando melhor e melhor. E cada vez que você olha, você nem olha mais para trás, né? Porque você vai ver que lá na frente vai estar cada vez melhor. Você está aprendendo, está buscando, está entendendo. E esse caminho que nos leva aonde queremos, né? Buscar sabedoria, né? Para nós e para nossa vida. Valeu, gente? Então, eu vou terminar a live, né? Dizer que eu desejo a todos vocês, né? Um bom final de semana e que Deus ilumine, né? Então, 4, 3, 2, 1.